Estamos iniciando mais um episódio do Negócios em Pauta e hoje a Sene e eu estamos recebendo aqui a Poliana, psicóloga, empreendedora, que transforma a vida de várias pessoas aqui e hoje vai contar um pouco para nós sobre essa trajetória, não é, Sene? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Poliana. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. E assim, eu já quero começar fazendo assim a pergunta que é a curiosidade de todo mundo que conhece uma psicóloga. Como que surgiu a psicologia na sua vida? Bom, a psicologia ela surgiu na minha vida e eu sempre falo que a profissão me escolheu, não fui eu que escolhi a profissão. Porque desde pequenininha eu percebo que eu não gostava de brincar com as crianças. Eu gostava de ficar perto das visitas para ouvir o que as visitas tinham para contar, né? Como é que era a história deles. Então eu percebo que desde pequenininha eu já faço isso, né? Então é algo que eu fui percebendo que era meu mesmo. E aí entrei na faculdade, escolhi o curso de psicologia, né? E me formei. Comecei na psicologia dentro do RH, com recursos humanos. Então, fazia recrutamento e seleção. Fiquei 9 anos em RH. Nossa, Nove é anos. bastante tempo, é uma carreira bem extensa em RH. É, E, bem extensa. e você se identificou com esse trabalho dentro do RH de uma empresa? Inicialmente, sim. Eu gostei, eu falei, gente, é dinâmico, é rápido, é isso que eu tô procurando, né? Mas depois, quando você vai ficando ali dentro, passa por uma empresa, passa por outra, e que você vai entendendo também o sistema, você fala, gente, eu acredito que eu possa contribuir ainda mais, né? Porque hoje eu tô aqui dentro desse sistema, dentro dessa empresa, e eu ajudo a galera aqui, né? Eu colaboro para que as pessoas entrem, para que as pessoas tenham seus empregos, mas eu acreditava em mais, né? Em crescer mais. E aí, em 2019, eu saí de vez de RH, mas em 2017 eu já comecei meus atendimentos. Então eu conciliava. Trabalhava em RH das 8 às 18, saía e ia para o meu consultório, né? Sublocação, onde todo psicólogo, né, começa por sublocação. Alguns, né, existem as exceções, mas muitos é sublocação. E aí, em 2019 eu falei, quer saber, eu vou viver disso. Né? Quero viver disso, quero estar dentro disso. E eu acredito que talvez vocês vão perguntar, né? Por que que eu deixei de vez? Porque eu percebo que quando a gente entra para um negócio, a gente tem que entrar realmente de cabeça. O negócio ele só vai dar certo se você se dedicar a ele. Se você ficar em cima do muro, quais são as chances? Né? Você sempre investe com o pé atrás, né? Investe com o pezinho na segurança que a gente tem. E aí, em 2019 eu falei assim, gente, é isso, eu vou viver disso, isso tem que dar certo. E aí eu fui atrás dos meus meios para que isso realmente desse certo. E foi aí então que você começou de vez a vida de empreendedora como psicóloga, né? Como psicóloga, exatamente. E antes de empreender, você teve que pagar o preço, né? Porque você trabalhava das 8 às 18 para um terceiro e depois disso ainda fazia as consultas ali. Exatamente. Então, eu atendia às terças e às quintas. Então, o meu expediente não encerrava às 18, né? Por volta das 10 horas ali, eu encerrava realmente os atendimentos. E aí, os seus atendimentos, você começou atendendo, assim, algum público específico? Porque quando eu penso, assim, em psicologia, tem vários nichos, né? Porque hoje todo mundo, assim, tem meio que um probleminha mental, né? Ansiedade, tá aí. Uhum, uhum. Mas como que foi, assim, para escolher o nicho? Você já tinha a linha que você mais gostava? Aí você olhou para o mercado e pensou, assim, numa demanda do mercado ou em algo que você gostaria de fazer? Ou você mesclou? Como que foi essa decisão? Eu mesclei. Por quê? Quando a gente começa com muitos medos, muitas inseguranças, muitos pontos de interrogação. E aí, se no começo a gente já faz essa seletiva, o meu caixa ele vai ser menor? O meu caixa vai ser menor, Uhum. né? Então, eu comecei meio que num geral. Desde o começo, eu sempre soube que criança eu não iria atender, né? Então, na faculdade, eu já consegui perceber que as crianças eu queria levar para casa, né? Eu queria adotar, queria pegá-las para mim. E eu já entendi que não, ali não dava para trabalhar. A minha própria orientadora falou, Polly, repensa sobre isso, se realmente a criança é seu nicho. Então, eu já comecei com adolescentes, adultos, casais, idosos, fazia avaliação. E como empreendedora, é interessante que
eu fazia esses atendimentos e como eu tinha ainda na veia o RH, eu fazia alguns bicos de recrutamento e seleção, avaliações de habilidades e personalidade para contratações. E aí eu falei, gente, realmente eu preciso entrar nisso de cabeça, não dá para eu ficar pegando ainda esses recrutamentos. Então eu deixei esses recrutamentos que eu estava fazendo em paralelo para me dedicar totalmente a isso. Falei, não dá, porque ou vai, né? Não tem. E quando eu coloquei na minha cabeça que eu não voltaria mais para RH e fazendo uns bicos porque eu precisava, né, financeiramente que o dinheiro entrasse, para sustentar a clínica, eu falei, gente, não dá, eu preciso realmente viver disso. Não posso ficar com esse pezinho na segurança. Acho que eu me perdi no que eu estava respondendo. Como que você escolheu segmentou o nicho sua. que você ia começar a atender? Isso, beleza, obrigada. Então, no começo não dá pra gente escolher muito o nicho, a gente meio que pega um geralzão. Mas eu já tinha em mente que crianças não, né? Por conta dessa questão de eu querer levá-las pra mim, ficar com elas, adotar, e entrar né, bater de frente com os pais. Eu falei, gente, eu vou ser processada muito rápido, né? Se eu continuar com criança. Então não dá, né? Criança não vai dar. E aí, fiquei nesses outros nichos mesmo. Atendimento. Dentro da psicologia, existem várias abordagens. E a abordagem que eu sempre me identifiquei foi a cognitiva comportamental. Então, eu sigo nessa abordagem, eu acredito que seja uma abordagem com técnicas muito interessantes, muito pontuais, né? E me identifiquei e tenho bastante retornos com relação a ela. Então, no começo é isso. E depois, eu fui selecionando esse público aqui. Por exemplo, casais, eu não vou mais atender casais. Então, depois que a minha clínica já estava mais estabilizada, que eu já estava acostumada, que eu já entendi o meu fluxo de caixa, eu fui abri mão de casal. Mas o restante eu ainda continuo. Poliana, deixa eu te perguntar algo. Você é psicóloga, formada em psicologia, e você falou que teve que entrar de cabeça no seu negócio ali que você começou a empreender. Você fazia uma autoanálise com você mesmo e falava assim, eu vou começar a empreender, eu não vou ficar ansiosa, eu vou ficar tranquilo, vai ser tudo normal, tudo de boa? Ou você também teve ansiedade como qualquer pessoa, que o povo fala que tem gente que olha de fora e fala, não, psicóloga é uma pessoa zen, não vai ter ansiedade, não vai ter medo, ela vai ter uma autoavaliação ali e vai conseguir tirar isso aqui de letra. No seu caso, você teve medo na hora que você falou sair e agora eu vou começar a empreender? Muito. Eu tive muito medo. E até interessante que teve uma época, assim que eu comecei, que eu falei, eu vou viver disso daqui, porque enquanto eu tava com o pezinho no RH, eu ia fazer os atendimentos e tinha toda essa segurança. E aí teve uma época que eu já estava vivendo de consultório, que começou a passar alguns pensamentos disfuncionais na minha cabeça, de que eu não era boa o suficiente, de que eu não estava pronta, que aquilo ali não era para mim. Eu comecei a me comparar com outros profissionais, e uma profissional específico, porque eu a tinha como, ainda tenho, né, como uma referência, porque ela é muito estudiosa, né? Então eu ficava pensando assim, o nome dela é Luciana Martins, e eu ficava pensando assim, eu falei, gente, a Luciana, ela é melhor do que eu. Com certeza ela vai resolver esse problema rápido. Com certeza ela atenderia esse paciente muito melhor do que eu. Será que eu não estou demorando com esse paciente? Acredito que ela seria melhor. E eu fiquei com isso na cabeça. Até que um dia eu parei e pensei assim, eu falei, esse paciente ele estava retornando, vindo nas próximas sessões. E aí eu contestei, eu falei, peraí, ele veio por mim, pelo meu tratamento, pela forma que eu conduzo com ele. E esse foi um gatilho para eu entender que era eu ali. Eu era a psicóloga dele, não era a minha colega. Ela era boa, excelente, mas eu também estava ali naquele caminho para me tornar, para ser também, para poder entregar. E isso foi um gatilho que acionou e eu falei, peraí, ele está aqui comigo. E a partir daí eu não tive mais esses pensamentos, né? Porque eu entendi, por conta dessas inseguranças, a gente começa a criar cenários mesmo na nossa cabeça, a gente começa a ter essa sensação de que, não sou bom, né? A gente faz comparações com o outro. E a partir do momento que você fala, opa, pera, esse negócio aqui é meu, vai dar certo, sou eu que estou aqui, ele está voltando, ele não a conhece, ele me conhece e tá dando certo, é transformador, né? Então as coisas funcionaram a partir de eu vestir realmente a minha camisa e falar assim, peraí, sou eu que estou aqui. Duas dicas para os empreendedores que estão assistindo. Uma, confiar em si mesmo. Muito. E a segunda questão começou a ter um pensamento ali que não é capaz de se comparar com outros
concorrente, cara, faz o seu trabalho que daqui a pouco você vai ser conhecido, né? Porque tudo aquilo que você foca é o que cresce, né? Então você tem que focar no seu negócio, Uhum. ver as suas qualidades e maximizar elas. Exato. Poliana, você falou no início da sua fala que você abriu o consultório em 2019. Isso. Efetivamente, você começou a atender em 2017, abriu o consultório em 2019 e a gente teve a pandemia em 2020. Foi. Como que foi passar por por todo esse cenário de pandemia, as pessoas extremamente inseguras, com ansiedade por tudo que estava vivendo. Você não poderia atender presencialmente porque teve algumas questões, né? Você Sim. atendeu presencialmente? Como que foi esse período assim de pandemia e de empresa recém-aberta? E aumentou o número de pacientes na pandemia? Então, interessante, porque eu pensei assim, eu falei, gente, se não tiver acontecendo isso comigo, não sou eu. Porque teve um ano, em 2015, que eu comprei um apartamento. Num mês, 2 meses depois, a empresa onde eu estava decretou falência e eu fiquei sem emprego. E aí, quando aconteceu a pandemia de 2019 para 2020, eu falei, mas peraí, eu conheço essa história, né? Já passei por isso. Já vivenciei ela. Já vivenciei. E aí eu parei e pensei, eu falei, gente, se eu falei que eu vou viver disso e eu não vou voltar mais para RH, isso daqui vai dar certo, né? E quantas pessoas agora precisam desse acolhimento? Então eu vi também como oportunidade de negócio, assim como muitas outras pessoas viram também, né? E aí eu me adaptei também ao mercado, porque se eu continuasse com o valor que eu cobrava, como as pessoas iam continuar com terapia. Então, eu dei uma reduzida, fiz pacotes, fiz formas de incentivo para que essas pessoas não parassem os tratamentos. E mais do que nunca fizessem, aquelas que não estavam fazendo, fizessem. Né? Então, eu mexi nessa questão financeira, mexi em relação à quantidade de sessões, aumentei as sessões online, tinha sim sessões presenciais. É interessante que parecia que a gente estava trabalhando escondido, né? Nessa época teve muita gente que trabalhou meio que escondido. Parecia que a gente não podia trabalhar. Então, eu tive alguns atendimentos, obviamente, com todas as questões de segurança, né? Álcool em gel, a janela aberta, né? Máscara e tudo mais. E aí fiz esse atendimento, mas foi um grande desafio. E falo com toda certeza, o meu caixa ele não diminuiu. O meu caixa não diminuiu. Porque eu não recuei, eu não tive medo, eu falei, vambora, isso vai dar certo, né? Fiz valores acessíveis para as pessoas, entendendo que era aquele momento. Porque o que o pessoal fez na pandemia? Eles aumentaram o valor de tudo. O álcool, né, o álcool 70 foi lá para cima, as máscaras, tudo muito caro, né? Então eu falei, não vou nessa onda, não. Vou ao contrário, né? Eu vou ao contrário. Melhor pingar do que faltar. E graças a Deus as coisas deram muito certo. Eu não tive um impacto, não. Né? Porque tive esse respeito também pelo mercado, pelas pessoas e tudo mais. Você se adaptou rápido, né? Para atender a necessidade das pessoas ali. Sim. E nessa momento de adaptação ali, você mudou a forma de você enxergar as pessoas, né? Tipo assim, a dor, o que as pessoas se queixaram mudou um pouco por estar em casa isolado ou, tipo, potencializou o que ela já vinha tratando ou que ela não mudou? Porque, tipo assim, eu talvez estaria ali fazendo uma consulta contigo, tentando desenvolver alguma habilidade ou tentando resolver algum gap. Aí, a pandemia, todo mundo parado, ninguém com contato social, as pessoas mudaram As as demandas queixas ali. mudaram. Muitos mudaram as queixas. Muito. E acontece isso em consultório. Muitas vezes as pessoas elas vêm com uma queixa, a gente trabalha essa queixa e no decorrer das nossas sessões, elas apresentam outras queixas. Porque nós somos pessoas em movimento o tempo todo. Então, às vezes, eu tô aqui hoje para falar da minha ansiedade. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa na minha casa e aí eu já trago um outro conflito, né? Um conflito com o filho, com os meus pais, com o esposo. E aí eu mudo. Na pandemia, sim, houve essas mudanças, né? Houve luto, né? Muitas perdas, preocupações, porque um ente querido estava internado. Enfim, né? Muitas coisas, muitas demandas mudaram e a gente teve que se adaptar a isso. Sim. Desde o momento que você começou o consultório até porque hoje você De âmago. Então, desde que você criou a rede,
Não, aliás, desde que você Quer que eu abriu o conte a história consultório. dele? Isso aí que eu Quer? quero. Desde que você abriu o consultório até você criar a rede, como que foi essa trajetória? Porque assim, eu acredito que desde você atender como psicóloga de maneira individual, requer um posicionamento como empreendedora. Ter uma clínica, uma rede, requer outro posicionamento. Como que foi essa linha do tempo para a gente entender? Eu acredito que essa veia empreendedora, ela já está em mim, né? Já veio, né? Veio de fábrica. Porque desde pequenininha, eu tenho essa pegada, né? De querer investir, de querer fazer alguma coisa. Então, a trajetória, ela começou da seguinte maneira. Primeiro, eu comecei como psicóloga Poliana Couto. Então, os meus atendimentos eram eu que conduzia, eu que fazia tudo. O paciente novo que ligava, entrava em contato, assim que eu terminava um atendimento, eu ia lá e respondia. Passava valores, o horário que eu atendia, dia da semana. Então, fazia essa parte comercial. E voltava para os atendimentos. Então, o marketing comercial, financeiro, né? Quando a gente é um psicólogo individual, tudo somos nós. E aí, eu já estava com uma visão de que eu queria mais. E de que eu podia mais. E aí, me vinha na cabeça, gente, peraí, por que hoje eu trabalho sozinha? Posso ter outra pessoa aqui e passar uma demanda para ela. Então, por que eu vou trabalhar todos os dias da semana, sendo que eu posso trabalhar alguns dias da semana, e encaminho pacientes para essa pessoa e ganho uma porcentagem em cima? Foi isso que me veio na cabeça. Falei, peraí, eu vou fazer algo nesse sentido. Porque hoje muitos dos psicólogos, o que eles fazem? Eles alugam uma sala e sublocam alguns períodos. A minha ideia era outra, de eu trabalhar com psicólogos de forma de parceria, né? Entendi. E aí, de psicóloga Poliana Couto, passou para consultório Poliana Couto, que é onde eu convidei uma psicóloga para que a gente pudesse trabalhar dessa maneira. E foi um grande laboratório. Então, através dela, eu entendi de que maneira eu ia manejar esse mercado. E aí ficou consultório Poliana Couto, onde a gente atendia dessa maneira. O meu agora esposo, mas antes ele era o meu namorado, eu sentei com ele e falei, tenho uma ideia, quero fazer dessa maneira, eu quero que as coisas expandam. Hoje eu trabalho com tal porcentagem com ela e eu acredito que dá certo a gente trabalhar com uma outra porcentagem com mais psicólogos. O que você acha? Ele falou, você tá louca. Aquele apoio familiar que todo mundo encontra. Super! Você tá louca? Esse negócio não vai funcionar. Eu fiz conta. Falei, olha só, é assim que eu imagino. Olha como é que o plano de saúde funciona e tal. Vamos aplicar. Ele falou, vamos lá, se você acredita nisso, costuma dar certo. Então vamos ver se vai dar certo mesmo. E aí começamos a fazer. E ele falou, gente, esse negócio realmente dá certo. Eu falei, então entra como sócio comigo. Porque aí a gente pode trabalhar de forma... Porque eu acredito que ninguém cresce sozinho. A gente precisa, sim, de outras pessoas. Porque essas pessoas, elas somam, né, esse crescimento. E ele falou, bora, né, deu certo, agora eu acredito, né, senão é tão louca assim, vamos lá que vai dar certo. Falei, então tá bom. E aí, tornou-se Rede Poliana Couto. A gente colocou rede para poder abraçar os outros profissionais que estariam trabalhando com a gente. E assim foi, né, Rede Poliana Couto por um certo tempo. E aí pensamos, gente, vamos trocar de nome. Por quê? Isso dá para crescer ainda mais, né? Podemos crescer ainda mais. Então, eu comecei com uma terapeuta, então, eu comecei sozinha, psicóloga Poliana Couto, depois passou para consultório Poliana Couto, depois foi para rede Poliana Couto, e agora é rede Âmago, porque poderia crescer muito mais. E a gente imagina franquias, enfim. Você vê, né? Não penso pouco. Mas é assim né? que grandes empresas começam, né? Sim. Tipo, visão ali. pensando grande e indo atrás desse Sim, processo, né? Exatamente. E aí eu falei pra ele, olha, vamos pensar o seguinte, hoje a gente tem uma sala e a gente trabalha dessa maneira. A gente pode triplicar ou, né, aumentar o nosso faturamento se a gente colocar uma outra sala. E aí fomos atrás de comprar um outro espaço e tal, né? Pra que a gente pudesse fazer essa ampliação. E deu certo, né? Então, hoje a gente tá com 2 unidades, estamos aí com 2 psiquiatras, que foi uma outra ideia minha também, e ele falou, eu acredito, vai dar certo, né? Mas com aquele pezinho atrás. Porque eu acredito nessas mudanças, né? E ele falou, pô, olha, a gente já tá estabilizado com psicólogo e tal. Eu falei, mas psiquiatra? É ótimo, vamos ter um psiquiatra trabalhando junto aqui com a gente. E aí, fui atrás de um psiquiatra.
Ele topou a proposta, né? E hoje nós estamos com 2 psiquiatras, estamos com 7 psicólogas na rede e a gente faz uma média de 400 atendimentos por mês. Nossa. Aumentou a escala de Nossa, forma significativa. essa é uma pergunta até que eu ia fazer. Quantos atendimentos? Porque, assim, à medida que você cresce, você também leva saúde para outras pessoas, né? Então, hoje todo mundo vive, assim, ansioso. Os problemas mudaram, né? Há um tempo atrás a gente tinha um problema de tuberculose e hoje a gente tem problema de ansiedade. Sim. Então, assim, as doenças da mente são coisas que precisam ser divulgadas e precisam ser tratadas cada vez mais. E ter esse tipo de rede leva saúde para as pessoas, né? E leva também negócios de sucesso. Negócio. Uma característica interessante que eu tenho muito orgulho de falar é que eu não guardo informações. Eu não gosto de ensinar. Então, eu não entraria para uma sala de aula e daria aula. Mas eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento com os profissionais. Então, eu usei essa característica para falar, gente, outras psicólogas podem trabalhar aqui comigo e eu vou ensiná-las coisas que muitas vezes a faculdade ela não ensina. Por isso que hoje a Rede Âmago, ela é da maneira que é, porque eu faço isso. Então, quando as psicólogas vêm, elas vêm muitas vezes elas sabem muito bem atender. Mas o tino comercial precisa ser lapidado. Né? Então, é onde eu sento com elas e explico, olha, você vai fazer dessa maneira, você vai apresentar dessa maneira, né? Precisa levar essa segurança para o paciente, para que ele possa entender que isso daqui também é um negócio. Né? Então, eu dou esse treinamento e faço o acompanhamento para que elas consigam atingir isso daí, né? Esse retorno dos pacientes. Querendo, você dá um apoio para o empreendedor que sai da faculdade e não tem um consultório, não tem a bagagem, igual você falou, sai só com conhecimento teórico da faculdade. Então, para ele empreender vai ser mais difícil, tendo um apoio já de uma pessoa com a mesma formação, que já transcorreu todo esse processo, para dar a estrutura para ela começar a clinicar ali, já fica mais fácil, né? Sim, sim, porque na faculdade a gente aprende, né, o atendimento, né, o ser humano, essas abordagens, muitas técnicas, realmente a gente aprende muito isso. Mas a gente só vai aprender essa questão comercial na prática. Tanto é que a gente fica com vergonha de cobrar. Né? Muitas psicólogas, né, muitos outros profissionais de outras áreas também ficam com vergonha, parece que está fazendo algo errado. Né? Fica sem graça, será que eu cobro? Será que não? Como é que eu falo? recebo a consulta? Que horas que eu recebo a consulta? Exatamente, né? No começo, no final. Então, fica um pouco sem graça com isso. E aí, a forma que eu trabalho é mostrando que isso é comum. É uma troca, né? É um serviço prestado. E aí, elas conseguem compreender isso e conseguem levar isso para a prática, né? Então, é muito bacana. E a gente tem a internet, né, deu a possibilidade, e a pandemia ela trouxe também, né, teve todos os malefícios dela, obviamente, mas ela trouxe essa oportunidade das pessoas conhecerem o online. Né? Então, tiveram essa oportunidade. Então, hoje a gente atende fisicamente aqui o pessoal de Goiânia, Trindade, vem pra cá. Nossa, que legal. não sabia. Hidrolândia, Araguaiânia, eles vêm, né, fazem esse deslocamento, mas a gente também atende o pessoal de fora, né, outros estados, fora do Brasil a gente tem uma demanda muito bacana, porque os brasileiros, eles são todos carentes lá, né, então eles entram em contato com a gente e a gente faz muito atendimento online com o pessoal fora também. Se algum psicólogo estiver te ouvindo agora e quiser ser um franqueado ou um parceiro seu, você pensa em expandir mais para outros estados? Qual que é a sua perspectiva para o seu negócio? Com certeza, penso. E é por isso que a gente colocou esse nome, mas... Despersonificado, para não Exatamente. ficar Para não né? ficar atrelado. Para não ficar atrelado à minha pessoa, né? Porque já não é mais Rede Poliana Couto, agora somos todos nós, né? Somos Rede Âmago. E o âmago foi uma palavra escolhida com muito carinho. Eu ia perguntar, porque assim, não é uma palavra assim tão usual no nosso dia a dia, né? Não é. Mas foi uma palavra escolhida com muito carinho porque ela representa bem o que a gente quer entregar, bem o que as pessoas procuram aqui, né? Que é o interno, é o núcleo da alma, é o núcleo da célula, é mais profundo ainda, sabe? É o núcleo ali, A essência ali do ser. Né? Então, a gente pensou, falou, gente, esse nome ele vai dar muito certo com a nossa proposta, com a nossa área. E sim, nós pretendemos ampliar, pretendemos ter outros parceiros em outros locais. A gente já tem algumas cidades em mente para a gente poder estar atuando.
E logo, logo, né? Eu acredito que ano que vem a gente já consiga tá expandindo, porque é essa visão mesmo que a gente tem. E tem que ter ousadia. O empreendimento, para ele funcionar, se ele não for ousado, ele vai ser como os outros e ele não vai crescer. Ele vai continuar ali, mediano. Fiquei surpreso com o seu viés empreendedor. Tudo foi intencional. Eu pensei assim, não, eu achei que as coisas fossem acontecendo. Ela foi percebendo, mas você fez uma análise do seu negócio e foi vendo, não, isso aqui para mim eu tenho abertura para crescer. E agora você tem um cenário que é do tamanho que você quiser, porque você desprofissionalizou o negócio, você tem um processo já construído da sua empresa. E agora você, para replicar isso em vários estados e trazer mais parceiros, ficou bem mais fácil, né? E, Poliana, você hoje, se fosse falar assim, ó, qualquer área, não sendo da área da saúde, o que que você daria de dica para quem quer empreender, hoje trabalha, talvez não encontrou seu, vamos colocar assim, seu objetivo de vida, seu propósito, ele talvez seja uma formação, mas ele não conseguiu encontrar o propósito dele porque ele precisa de empreender para conseguir atingir aquilo. Qual que seria a dica que você daria para ele? Se eu disser que fazer terapia em primeiro lugar é Já puxar viu? muita jarda, Eu concordo. em primeiro lugar, se conhecer. Fazer realmente terapia para que possa entender por que que ele quer empreender, né? Onde ele quer chegar, qual é a rede de apoio que ele tem, né? Quais são as fantasias, porque muitas vezes as pessoas elas entram no empreendimento, né, no empreendedorismo, Vai dar tudo certo. com fantasias, né? De que vai dar tudo certo. A motivação é muito legal, né? Bacana ter motivação. Mas você também precisa ter os pés no chão, precisa entender a realidade, né? Para que você possa dar passos com segurança, entendendo que se aquilo ali não dá certo, para onde você vai? O que que você vai fazer? Qual que é o seu plano B? Eu tenho plano A, plano B, plano C e assim vai. Essas coisas, elas não aconteceram por acaso. Esse nome Rede Âmago, ele tá guardado já faz tempo. Arquiteto, o negócio Você já tá pensou todo... em tudo aí. Rede Âmago, ele já é um nome que tá guardado há algum tempo. E aí a gente esperou esse amadurecimento, a gente entendeu como realmente era esse negócio, de que maneira a gente ia realmente estabilizar, e aí a gente fez a troca do nome, né? Então, não é por acaso, não é feito com a barriga, não é assim. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, faça terapia. Entenda quais são suas fantasias, quais são suas seguranças, o que que você realmente quer, quem é você. Segundo, coloque realmente num papel tudo, né? Por onde você precisa começar, quem vai ser o seu público-alvo, o que que você realmente vai fazer, qual que é a sua precificação, O né? que que você está disposto a abrir mão? O que que você está disposto a abrir mão, né? E tenha uma pessoa que você possa dividir isso com ela. Como eu falei, a gente não cresce sozinho. Nós precisamos um dos outros, né? Nós somos animais sociáveis, então a gente precisa, sim. Então, tem uma pessoa que tem uma visão tão empreendedora como a sua, porque senão ele vai ser âncora, né? A gente pensa que âncora é aquela pessoa que dá estabilidade, é aquela pessoa que puxa também, que te segura, que não deixa você ir para alto mar. Né? Então, esteja próximo de uma pessoa que tem essa visão também como a sua, né? Que acredite em você, que fala assim, olha, parece uma ideia meio maluca, mas vamos lá, vamos ver onde é que esse negócio vai. Vamos pensar aqui nos detalhes do que pode dar errado, que te ajuda a te preparar para os desafios que vai vir, mas que te impulsiona a seguir também o caminho. Exatamente. O meu esposo, o nome dele é Christian, ele sempre fala, ele fala assim, Polly, você é uma locomotiva. Né? Você sai, né, vendo as coisas e falando, ó, tenho uma ideia para tal, o que que você acha e tal. E ele vem falando, ó, peraí, vamos ver o próximo passo também? Vamos ver o próximo caminho Ele e tal. pondera um pouco mais. Ele pondera, porque se ele for na minha energia, né, os negócios vão acontecendo. Então, assim, por isso que é importante ter alguém do seu lado, porque ele te dá também um certo equilíbrio. É por isso que muitas vezes algumas empresas elas não dão certo, porque os dois pensam da mesma forma, né? Ou um puxa o outro, né? Tipo, de âncora mesmo, não fazendo com que aquilo ali deslanche, né? Então, os dois trazem equilíbrio, mas os dois têm que ir, sim, dando passos juntos. Achei importante. Não pode ser nem 8 nem 80, né? O perfil. Tipo, se parar para analisar, se for dois
muito acelerado, vai sair fazendo as coisas e vão atropelar o processo. Sim. Se for um perfil totalmente inverso, um cara mais ousado, com um perfil mais agressivo, e o outro mais retraído, mais analítico, mais medroso, vamos colocar assim, ele vai segurar. Sim. Então, assim, mesmo sendo perfis opostos, teria que ter um alinhamento para um apoiar o outro nas decisões, Uma né? complementaridade, Mas né? se for, tipo assim, nem tudo ao extremo, mas também não pode ser também muito diferente o perfil, porque senão não vai dar ruim, né? Vai dar ruim, vai dar ruim. E os dois precisam trabalhar na mesma intensidade. Porque o que eu vejo muito acontecer? Um trabalha muito, o outro trabalha pouco E curte a vida. e curte a vida. E os lucros ali estão sendo divididos, mas né, o ônus não tá. Então é importante também você analisar se a outra pessoa ela tá na mesma intensidade de ritmo ali que você está. Né? Então ambos precisam trabalhar ali para que as coisas realmente caminhem. Poliana, essa parte assim de todo o pensamento do negócio, da estratégia, como foi assim a parte financeira e administrativa de fazer o fluxo de caixa que você comentou lá no início? Então assim, eu imagino que para uma pessoa da área da saúde é uma parte mais complicada. Não sei se você já tinha um viés assim pessoal que te ajudou nesse ponto, mas Sim. como foi assim, essa parte financeira mesmo de saber qual é o momento de fazer determinado investimento, como que você projeta ali um fluxo, o volume de consultas, o preço que você cobra numa consulta. Como foi essa parte financeira? Pesquisa de mercado é importante. Você entender o que o mercado está praticando. E aí é importante a gente olhar a pessoa que está cobrando muito alto, a pessoa que está cobrando muito baixo, quais são os seus custos, né? Então, isso eu tinha uma noção, né, de como estava, quais eram os meus custos ali naquele momento, entendendo que eu estava começando ali, que aí, quando você subloca um lugar e depois você fala, gente, eu vou ter meu tempo todinho para isso, é outra vida, é outra história. Né? Porque a sublocação, ela é interessante, mas ela é limitada. Né? E aí, quando você fala assim, peraí, eu tô o dia todo disponível, essa sala tá alugada por mim, né? Está alugada. Eu preciso pagar esse aluguel, eu preciso pagar essa energia, eu preciso pagar, né? Todos os custos que eu tenho aqui. Você realmente vai lá e coloca na ponta do lápis o que aquilo ali custa e você faz um balanço em cima do que você precisa cobrar. É muito importante, eu vejo que as pessoas às vezes muitas vezes atropelam isso, entender que o dinheiro que entrou na empresa é dele. E não é. Não é. O dinheiro é do negócio, o dinheiro é da empresa. Né? Então eu não posso falar, uhul, entrou Tô X, tô rica. Tô rico, ó, Né? posso gastar tudo. Isso aqui é lucro. Não é mesmo. Apesar que a gente faz, né? Teve um mês ou outro que eu falei, gente, eu vou me dar isso, né? Beleza. Mas não é algo que pode ser uma prática constante. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas misturam as contas, né? Então, faltou uma grana aqui para eu pagar, para eu botar gasolina. Deixa eu pegar daquele caixa ali e colocar. Quero ir num show, vou pegar esse dinheiro aqui, Quero ir num vou viajar pra praia, Uhum. e a empresa tem dinheiro, vou pegar aqui e vou pra praia. E não vai. Não vai. Não pode. Então, é importante, e eu fiz isso, né? De separar. Então, e o meu sócio, mais do que nunca, ele falou, Poli, vamos fazer dessa maneira também, vamos continuar. Então, hoje a gente tem o nosso Prolabore, né? O valor que a gente tira, tem o fundo de caixa da empresa. Os investimentos que são feitos na empresa, a gente pega de onde? Caixa da Do empresa. caixa da empresa. Né? Não somos nós. Vou pegar aqui do meu caixa e vou fazer. Quero fazer uma viagem, né? Meu dinheiro não dá, deixa eu pegar ali da empresa. Isso não pode acontecer, porque se a gente mistura as contas, depois a conta não fecha. Né? Então, é importante a gente ter isso. Quando eu crescer, eu faço esse fundo de caixa. Não. Se você não fizer, você não vai crescer. É isso que as pessoas não entendem. Se você não fizer, você não vai... Olha, você tocou num assunto interessante também. O que eu vejo muitos psicólogos fazerem? Primeiro, eu vou arrumar clientes e depois eu vou procurar um lugar para eu atender. Aí lá o cliente vai atender aonde? Não vai.
Não vai. Tem muito psicólogo que faz isso. E a gente veio com essa pegada diferente. Isso não funciona. Você precisa ter um local para aquele cliente saber, porque se ele está ansioso, ou se ele está com depressão, ou se ele está com algum conflito, você vai passar mais insegurança ainda para ele. Onde que essa mulher vai me atender? Que... Onde essa pessoa vai me atender? Como vai ser? Então, para a gente poder levar também essa autoridade, né, e esse conforto, essa segurança para o cliente, é importante saber que eu vou atender em X lugar, em tal lugar. Então, eu vejo muitos psicólogos hoje se atropelando nisso, por questões justamente do que a gente está falando, por questões financeiras. Ah, primeiro eu vou ter um caixa, primeiro eu vou atrás de cliente, vou receber alguma coisa aqui e depois eu vou investir. Não. As coisas só funcionam, você investe primeiro. Vai tirar até você da zona de conforto, né? Agora tem que pagar esse aluguel aqui. Você investe primeiro, que depois você vai ter um retorno. E é por isso que a Rede Âmago funciona, e, né, funcionou e está funcionando muito bem por conta disso. Porque a gente vai investindo, vai investindo, vai investindo. Até para um projeto de expansão, você tá no caixa da empresa ali separadinho, até para você falar assim, ó, vou abrir uma unidade em São Paulo agora. Vai ter uma Rede Âmago lá em São Paulo. Exato. Cara, você pode ir lá, comprar uma sala comercial lá onde que você bem entender. Exato. E já fica mais fácil estruturar o negócio ali. Então, assim, para todos os negócios, igual você colocou, não misturar o caixa da pessoa física com a pessoa jurídica, Sim. é uma regra básica. Sim. E é onde muitos empreendedores, não só os psicólogos, mas muitos empreendedores confundem o caixa da empresa com o caixa pessoal, gasta além da conta e acaba que não dá bom, sabe? Fica ruim e o cara não cresce e não sabe o que está acontecendo, né? Porque vai sangrando a empresa e o negócio nunca expande porque precisa de dinheiro para crescer. Isso. São muito imediatistas. Exatamente. Ah, aquele dinheiro entrou, eu quero usar. Ele é meu. E não é. Não é. Tá plantando ainda bem. Depois que você vai colher. Exatamente. Não, e isso é extremamente fundamental e as pessoas não fazem essa associação. E como que faz para o pequeno empreendedor que começou agora, porque ele tem essa ansiedade de gastar e já querer usufruir? Tem algum conselho psicológico para a gente poder lidar com essa ansiedade e falar assim, não, quando eu tiver tendo esse pico aqui, essa vontade de gastar esse dinheiro, eu vou lembrar disso para me ajudar a não gastar. Tem alguma coisa para poder ajudar? Porque eu vou falar, eu não sou assim, quando eu vejo uma blusinha, nossa senhora, dá uma vontade tão grande de entrar lá e comprar, e muitas vezes eu entro e compro. Uhum. E... Ótimo, compre mesmo. Mas e aí? Eu tô gastando demais. Aí é que tá o ponto. Não pode ser. Aí é que você falou a palavra certa. Tô gastando demais. Você ir ali e se dar aquele presente, se dar aquela recompensa, porque nós vivemos muito de recompensa. Desde pequenininha a gente foi ensinada como. Se você fizer isso, você ganha tal coisa, não é? É verdade. Se você comer, você ganha a sobremesa, não é? Então a gente cresceu com essa ideia de que se eu me esforcei, eu preciso ser recompensado, né? Então para que não precisa quebrar isso? Vai lá e realmente se recompense. Mas tenha ciência de que você está se dando aquela recompensa naquele momento, mas que você precisa voltar para o eixo depois novamente. Polly, quero ali comprar uma blusinha. Posso? Vai lá. Compra sua blusinha, compra seu sapato, use no seu trabalho, né? Uhum. Saia, se divirta, mas dentro ali daquele limite que você coloca. O seu salário, né? O prolabore que você tirou ali, dá para você comprar essa blusinha? Compre. Não dá? Você vai pegar da empresa? Não. Não, não vai. Mês que vem você vai analisar novamente. Dá para comprar a blusinha? Você compra. Não dá? Reveja seu negócio. Reveja seu negócio, reveja seus investimentos, reveja o seu custo, o seu gasto. Gestão. Gestão. Tanto da empresa como da pessoa física ali da... Gestão, exatamente. Né? Então, hoje as pessoas gastam ali tudo que tem. Né? Ah, não, mês que vem eu vejo. Reveja agora. Você acha que é uma compulsividade? Tipo, as pessoas antes de ganhar já quer gastar? Porque é uma tendência do brasileiro. A gente conversa com algumas pessoas e a maioria das pessoas que a gente conversa, tipo assim, eu vou receber uma grana de alguma coisa que eu nem esperava tal dia, tal mês. Antes de chegar o dia na conta dela, já gastou tudo. Sim, ela conta com ovo, né? Aham. Exatamente. Ela conta com um ovo. O que acontece? Isso daí é educação financeira. Onde a gente tem educação financeira? Quem nos ensina?
né? Agora, nas escolas, tá tendo aulas voltadas um pouco mais para isso. Mas aí eu chego dentro da minha casa, é essa a minha realidade? Como está a gestão financeira dos meus pais também, né? Do meu exemplo ali da minha família. Então, essa questão é uma questão de educação financeira. Terapia ajuda também, olha, eu mais uma vez chamando. Porque você vai entender se esse processo seu de ir lá e comprar e comprar e comprar e não aguardar, não ter a paciência de esperar, né, ter esse imediatismo, se é um processo compulsivo também. Né? E por que você está compulsivo? O que está acontecendo? Né? O que você está querendo compensar ali que você está saindo e gastando e tudo? Então, nós fazemos um trabalho, o terapeuta ele faz um trabalho para entender também esse mecanismo, por que a pessoa está fazendo isso. E hoje, com as redes sociais, eu vejo assim, impossível, porque toda hora você tá ali você abre seu Instagram, 1001 postagens de blusinha. E seu amigo tá viajando, e você pensa, nossa, eu também Podia vou tá viajando. Então, assim, também essa comparação social acaba levando a gente a cometer alguns gastos e ter um anseio mais impossível que naturalmente você não teria. Como que a gente faz a gestão das redes sociais hoje para ela não trazer esse prejuízo para nossa vida, sendo que hoje é impossível você viver sem redes sociais, sem esse contato, não é impossível viver, mas assim, ele tá cercado, a nossa vida toda tá cercada no meio online. Então, assim, como que faz pra gente lidar com essa gestão das Se redes e quiser do até online? responde essa. Faz terapia. Eu ia falar, posso falar novamente, faz terapia? Não, agora eu já aprendi. Eu acho assim, antes do cara montar um plano de negócio, vai montar uma empresa, vai passar por todo esse desafio, cara, começa a fazer uma terapia, adquire um autoconhecimento Isso. e monte o plano de negócio. Igual você colocou, ele vai ter desafios, muitas das vezes ele vai ter que abdicar mão de algumas coisas, exemplo, família, no começo você vai ter que trabalhar, igual você colocou no seu exemplo, que você trabalhava depois que saía da empresa. Sim. Então, ele tem que ter consciência disso. Mas, pega na pergunta da Sena, cara, terapia também resolve. Faz terapia, aprendi. É bem isso. Mas, Sene, vamos lá. Por que a gente muitas vezes está ficando tanto tempo no celular? Porque a gente está buscando, Aprovação? na verdade, a gente está buscando um prazer imediato, que a rede social, ela traz isso pra gente. Então, ao invés de eu ir caminhar no parque, porque o cérebro da gente quer as coisas mais confortáveis possível, que eu gaste menos energia possível. Então, ao invés de ir caminhar num parque, né, fazer uma corrida, fazer um esporte, alguma coisa assim, eu quero algo que me dê prazer, que eu gaste menos energia possível e a rede social, ela cumpre esse papel muito bem. Né? A psicologia deles, tem psicólogos lá dentro que estudam esse comportamento, eles estão super acertando. O marketing deles está super acertando, né? Porque está fazendo com que a gente tenha esse perfil mais de vício mesmo, de ficar acompanhando, de ficar olhando, né? Então, isso sim a gente quer essa dopamina, né? Esse prazer imediato. E o celular, ele consegue fazer isso. Então, eu consigo estar em muitos lugares sem sair desse lugar aqui. Então, ele faz. O que a gente precisa fazer é ocupar melhor o nosso tempo, distribuir melhor o nosso tempo. Então, a gente trabalha, chega em casa, rede social, né? Celular, fica vendo o que está acontecendo na vida dos outros, vendo blusinha. E é tão inteligente essa tecnologia que a gente fala uma coisa que eles estão nos ouvindo. Daqui a pouco tem lá a blusinha, várias, para você. Todas as cores. Todas as cores, né? Sapato. Eles vão fazer isso. Tem um marketing que faz isso, né? Que vai te perseguir com relação a... Porque é o seu interesse. Entendeu? Então, eles vão entender o perfil ali daquele cliente e vai mandar o que é interesse. E aí, como você gosta de blusinha dopaminérgico para você fazer compras, encher o seu guarda-roupa de roupas ali é dopaminérgico, opa, essa cliente aqui é uma cliente em potencial. Vai continuar mandando para você, vai continuar mandando para você. E aí, você vai ficar suscetível ao marketing deles. Então, distribua melhor o seu tempo, faça outras atividades para que você não fique tão vulnerável a que a rede social propõe. Então, no final das contas, é o autoconhecimento. Por quê? Eu sei se esse é meu ponto fraco e a rede social conhece meu ponto fraco. Sim. Eu já vou estar preparada ali para ter uma ação paliativa para corrigir e redirecionar para a rota que eu quero. Exato. Então, assim, autoconhecimento e terapia. Autoconhecimento e terapia. Comprar é bom?
É uma delícia. É gostoso, né? Pagar que não é, né? Mas tem aquele custo vendo nosso dinheiro lá. Ah, meu Deus, tá acabando e tal. Não é bom. Não é gostoso. Mas ter aquele objeto, ter aquilo é muito gostoso. O que me ajudou muito nessa questão, porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a ter alguns hábitos, a gente começa a se dar alguns presentes que antes a gente não podia, né? E a gente fala, nossa, essa roupa tá acessível pra mim, esse sapato, Agora eu posso comprar. agora eu posso comprar, vou lá. Então, algo que eu fiz e que me ajudou muito foi, eu só vou comprar mais uma peça quando eu usar todas que estão ainda com etiqueta. Então, eu só vou comprar um sapato quando eu usar todos os sapatos que eu tenho. Então, nenhum mais pode entrar enquanto eu não usar todos. Quero comprar tal roupa. Não, não vou. Eu ainda tenho roupa na etiqueta. Por que eu vou lá comprar essa outra roupa? Então, foi algo que eu trabalhei em mim e deu super certo. Então, enquanto eu não usei todas as roupas que eu tinha, que tinha etiqueta, roupa que eu usei uma vez só, eu não comprei outra coisa. Né? E isso tira o nosso vício, porque a gente tá compulsivo ali. É fácil pra gente, foi rápido, né? E aí a gente começa a ter uma visão diferente do nosso guarda-roupa, do nosso estilo. A gente deixa de comprar compulsivamente, porque a gente passa a olhar o nosso guarda-roupa de uma maneira diferente, né? A gente passa a olhar e falar, eu tenho essa roupa, nossa, essa blusa combina com essa calça aqui, né? Então, por conta desse freio que a gente se coloca. Poliana, pegando esse gancho de compulsividade, você atende empresários também no viés de o cara abriu os problemas do empreendedorismo e você dá uma dica? Quais são as principais compulsões que o empresário chega no você e abre o jogo ali, abre o coração dele para você? Olha, essa demanda de compulsões de empresários não chega para mim. Não chega? Não. Chega ansiedade do negócio. Então, por exemplo, alguns negócios já chegaram para mim, né? Então, Poli, tô preocupada com relação ao sócio que eu estou, meu sócio não tá me ajudando nisso, meu sócio não tá me ajudando naquilo, né? Poli, tô cansada desse ramo, né? Fiz uma dívida muito grande, né? Endividamento, né? Fiz um investimento e agora eu tô com receio. Poli, meu esposo não está me apoiando, né? Ou vice-versa, né? Enfim, então, essas demandas, elas aparecem mais vezes, né? Com relação ao próprio negócio, ansiedade, coisas que às vezes não estão dando certo, né? Alguns investimentos que eles fizeram que eles acreditam que talvez sejam, né? Tenham sido errados. Então, essas coisas acontecem mais dessa maneira, né? Mas, Com mais frequência. De compulsão, não, né? Mas essa questão do próprio negócio, sim. Não chega um empresário falando, só vou abrir empresa no Brasil todo, sendo que nem estruturou ainda, não chegou nenhum caso não, ainda, né? Nesse caso, não. Chega empresários médios e grandes, e a maioria vem os empresários, né? Pequenos empresários. Uhum. Né? Você falando da parte de dívida, eu lembrei de um fato histórico que aconteceu, que foi quando a gente teve aquele bloqueio das contas lá do Collor. Nossa, eu fui longe agora, hein? Eu não era nascida não, minha filha. Eu também não. Mas a gente conhece a história. Então, assim, a parte das dívidas mexe com o psicológico das pessoas, extremamente. Então, a pessoa que está endividada, como que ela... Porque, assim, geralmente você está endividado, o dinheiro está curto e às vezes você nem vê que a terapia é um gasto que vai te ajudar a reestruturar tudo isso na sua vida. Para a pessoa que está endividada, como que ela faz para manter a calma e focar para poder resolver esse problema? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela entra para o mundo dos negócios, ela precisa entender que se não der certo, muitas vezes ela vai ficar endividada. E muito endividada. E quando ela voltar para o mercado, que ela voltar como CLT, quando ela voltar trabalhando para outra pessoa, pode ser que ela vai acontecer dela ter dificuldade de suprir aquelas dívidas que ficaram no CNPJ dela. Então, é uma herança que ela vai levar ainda há algum tempo. O que é importante? Muitas vezes, essas pessoas, elas ficaram endividadas ou elas estão com esse problema porque subiu pela cabeça delas. Nossa, eu tô ganhando dinheiro, mistura as contas, né? E aí ela sai, né? Quer ajudar todo mundo, né? A família a família começa a cobrar, né? Não, mas você melhorou de vida, você tá melhor de vida. E fica meio que uma dívida, né? Emocional.
né? E aí a pessoa, ela quer ajudar todo mundo, ela acha que pode ajudar todo mundo e tudo mais. Então, isso acontece também. Recebo empresários com essa dívida emocional. Foi bom a gente tocar nesse assunto, né? Então, eles vêm com, eu preciso ajudar meu irmão, eu preciso ajudar minha madrinha, eu preciso ajudar meus pais. E aí vira uma sangria, porque essa dívida emocional, o outro passa a ser folgado também, porque acha que você me deve, porque eu te ajudei, porque, né? E aí ele vai para terapia muitas vezes para poder lidar com isso, né? É muito importante a gente pensar quais são os gastos que eu preciso naquele momento para me recompor. Então, às vezes eu estou endividado e saio para tomar uma cerveja com os meus amigos, para mostrar que eu ainda estou bem, né? Eu não quero demonstrar para o outro que eu estou com problemas aqui. Quer manter o padrão de vida Ele quer manter o padrão de vida que tinha antes. Então, é muito importante ele pensar nesse momento quais são as prioridades dele. Então, ele precisa, sim, se recompor, se reencontrar, entender quem ele é, quais são os nãos que ele precisa dizer para que a empresa dele volte a respirar com saúde. Acho que eu respondi sua pergunta. Respondeu né? perfeitamente. E um ponto que você tocou da dívida emocional, ela é intensa, hein? Aparece com frequência. E acho que em todas as famílias vai ter a questão de alguém que quer te cobrar algo por achar que tem direito pela a conquista do outro. Ele começou a despontar, não, mas lá atrás eu te ajudei nisso aqui, eu que te direcionei nisso. Então, Oi. você me deve um favor aqui, me ajuda também e tal. Ou então, você não tá vendo que seu irmão, É. ele não consegue igual você, e aí fica essa dívida emocional. E é interessante porque você consegue fazer bem a divisão ali entre o caixa da empresa e o seu prolabore, mas a sua família vê a empresa bem, acha que você tem a obrigação de fazer aquilo. É uma situação, assim, muito delicada, que requer muito controle emocional para poder você lidar com A todos. Poliana é dona da rede Âmago agora, tá rica, velho. Vamos pedir dinheiro emprestado pra ela. Sim, sim! E é interessante que você percebe que mais pessoas se aproximam, mais pessoas querem estar próximas, né? Nesse sentido. Mas é interessante que uma vez eu ouvi um blogueiro falar, não me recordo o nome dele agora, que o seu amigo não compra seu produto, né? Então, por exemplo, a sua tia não faz unha com você, né? Sua avó não vai lá lavar o carro no seu lava-jato, né? No meu trabalho, né, na minha empresa, acontece também dessa maneira, né? Então, muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas e muitas pessoas não usam do que eu vendo, né? Essas pessoas não usam. E a gente respeita isso, né? Porque tem as particularidades, né? O que acontece algumas vezes é aquela inveja velada. A pessoa tá ali falando, olha, te apoio, que legal, que empresa legal, mas ela não faz um post seu. Ela não compartilha um reel seu. Ela não compartilha. Ela não comenta. Ela não curte, né? Por quê? A psicologia, ela explica isso também, né? E a gente fica se perguntando, conheço tantas pessoas e eu fico devendo emocionalmente para tantas pessoas, né? Mas esse retorno a gente não tem. E a pessoa que ficar esperando ter, ela vai se frustrar. Né? Não abra um negócio pensando, eu tenho muitos amigos, eu vou vender para os meus amigos. Eu tenho uma família muito grande, eu vou vender para ela. Não vai. Não vai. Invista no desconhecido. Boa dica. Poliana, pra gente fechar, além de fazer terapia, qual outra dica que você daria para o empreendedor que está iniciando ou está pensando em montar seu negócio? Então, ele vai precisar estudar o campo. Um exemplo, como você falou, abrir uma unidade em São Paulo. A gente tem muito São Paulo como referência. Será que esse campo já não está muito saturado? Né? Onde está carente? Onde eu posso entrar? Então, a gente precisa fazer, sim, um estudo de mercado. Estude seu mercado, estude o seu público, estude seu concorrente. Entre lá no Instagram do seu concorrente, entra no site do seu concorrente, estude ele, entenda quem ele é, faça uma visita, né? Entenda, né, realmente. Veja quais são as carências do seu público. Eu atingi uma carência que eu acho que ninguém percebeu.
a carência do profissional igual a mim. Eu atingi a carência do psicólogo. E a Rede Âmago, ela é a ponte entre o profissional e o cliente e o paciente. E muitas vezes as pessoas não percebem isso, né? Isso é o oculto, né? Então, nós somos a ponte que leva, né? Então, estude, entenda onde você vai entrar, o que você está fazendo, né? Qual é o seu plano A, qual que é o seu plano B. É isso. Tenha planejamento. Tenha planejamento. Tenha planejamento. Ah, tá. Foi um prazer receber você aqui hoje. Sim, cheio de dicas, insights. E muito obrigada por ter vindo e compartilhado toda a sua história, sua trajetória. Em breve, a gente espera que você novamente para contar sobre as franquias e os locais que você está abrindo pelo Brasil. Amém. Muito sucesso para a Rede Âmago. Obrigada. E obrigada. Poliana, agradeço. só pra gente fechar, onde quem tá assistindo a gente consegue te encontrar? Passe seus contatos aí para... Ah, Pessoal. verdade. Você não falou nenhum momento assim onde você tá, onde você atende. Atende aqui em Goiânia, qual Sim. prédio? Para nos encontrar, é redeamago.com.br, é o nosso site. Lá você vai ver todos os nossos profissionais, as unidades onde a gente atende. E é muito fácil. Entrou no site, já tem lá o WhatsApp, né? Para que vocês possam nos conectar o mais rápido possível. O nosso Instagram é @redeamago. Eu acho que eu falei o Instagram certo. Mas a gente vai colocar aqui também, Vai pessoal. colocar? Então Aham, tá. vamos colocar. Então, o nosso site é www.redeamago.com.br. Tem todos os nossos profissionais, os atendimentos que nós fazemos. Tem também os nossos endereços, né? Nós estamos aqui no setor Nova Suíça, em Goiânia, e um prédio em frente ao Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. Esses são os nossos pontos onde a gente faz atendimento presencial. E online, a gente atende o Brasil todo, fora também, né? O online. E a nossa rede social é Rede Âmago. Encontra lá no nosso Instagram. Ok, obrigado Eu que pela agradeço. presença. Foi um prazer. Obrigada.